Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral, secretário de reunião e secretária-geral. Declaro aberta a reunião de diretoria colegiada número 860, informando que, em virtude do disposto na Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, ficam suspensas temporariamente as transmissões ao vivo das reuniões de diretoria colegiada da NTT, as quais passam a ser realizadas por videoconferência, gravadas e disponibilizadas posteriormente no site da agência. Informo ainda que a pauta da reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da NTT. Solicito ao senhor secretário que apresente a sequência de deliberação dos itens da pauta. Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral e secretária-geral. O primeiro ponto da pauta é a aprovação da ata da reunião anterior. A ata essa que foi disponibilizada, a ata da reunião 859, que foi distribuída para leitura com antecedência mínima de 48 horas, sendo dispensada a sua leitura na presente reunião. Os diretores estão de acordo? O diretor Velecilone? Eu não voto, não estava presente, né, não? Diretor, bem lembrado. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Alexandre Porto? De acordo. Diretor Moisés Menezes? De acordo. Diretor Marcelo Vinor? De acordo. Passamos à leitura do item do diretor Velecilone, item 2.1.1, Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros. Audiência pública número 02 de 2020, proposta para retomar a audiência pública com o objetivo de tornar pública e colher sugestões sobre a proposta de resolução que altera a resolução 4.936, de 19 de novembro de 2015, que estabelece os procedimentos para pagamento da taxa de fiscalização no âmbito do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Processo número 50.500, 194, 893/2015, 77. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. A presente nota técnica 2560 de 2020 pretende retomar a audiência pública 002, que propõe alterações na resolução 4936 de 2015 para estabelecer os procedimentos de cobrança da taxa de fiscalização, conforme já enunciado pelo secretário da reunião. Em razão da pandemia, foram editadas as portarias 88 e a portaria 127, que suspenderam por prazo indeterminado a realização desses eventos presenciais. Em maio de 2020, nós publicamos a resolução 5891, que regulamenta a substituição das sessões presenciais de audiências públicas por sessões de videoconferência por meio eletrônico. Diante disso, há a necessidade de nova manifestação desta diretoria colegiada, bem como publicação de novo aviso de audiência pública, que estão previstos respectivamente no artigo 24 e no artigo 15 da resolução 5624 de 2007. Assim, eu voto por retomar a audiência pública número 002/2020, destacando que o período para recebimento de contribuições por escrito encontra-se aberto e assim permanecerá, assim como a audiência pública, até o dia 7 de julho de 2020. Além disso, propõe a alteração dos membros da comissão da audiência pública em função de alterações na gerência de estudos e regulação de transporte de passageiros, conforme o novo regimento, e conforme detalhado na íntegra do presente voto e na minuta de deliberação anexa. Se vocês quiserem, eu leio os nomes dos novos membros escolhidos, mas acho desnecessário, o voto é este. Após a leitura do item do diretor relator, consulte algum diretor que se manifestar sobre a matéria antes de passarmos para o procedimento de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, abro a votação aos demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Voto do diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinor.
De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos agora à leitura dos itens do diretor Alexandre Porto. Primeiro é o item 2.2.1, Superintendência de Governança Planejamento e Articulação Institucional, SUART. Proposta de aprovação da terceira edição do Manual de Análise de Impacto Regulatório da NTT, processo número 50.500, 045.572/2020-15. O processo foi apresentado na primeira reunião deliberativa eletrônica. Considerando que houve pelo menos uma abstenção na votação, o mesmo foi incluído na presente reunião de diretoria pública para apreciação do colegiado, conforme previsto no regimento interno, parágrafo 1º do artigo 93. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Trata-se de processo cujo objeto é a revisão do Manual de Análise de Impacto Regulatório da NTT, com o objetivo de, além de seu aprimoramento técnico e didático, incluir a análise de impacto regulatório nível 2 e a avaliação de resultado regulatório, ARR. No intuito de promover a realização de boas ARRs, em junho de 2018 foi lançado pela Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais o documento intitulado Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para a Elaboração de Análise de Impacto Regulatório. Com base nesse guia, vislumbrou-se a necessidade de aprimoramento do manual de realização da IR na NTT, com o intuito de trazer uma abordagem mais didática do tema, orientando tecnicamente a execução das etapas que compõem a análise. Além disso, a edição ora proposta introduz a realização de AR nível 2 e a avaliação do impacto regulatório ARR. Cabe ressaltar que o manual em questão não traz modelos para a realização de AR nível 2 e ARR. É compreensível pelo fato de serem instrumentos ainda pouco utilizados na atividade regulatória brasileira. Contudo, recomendo que a SUART, com a experiência adquirida dos casos concretos, implemente modelos e os insira no SEI, a fim de auxiliar os servidores que tenham a necessidade de utilizar tais documentos. Por fim, se mostra oportuno salientar que o manual não é vinculativo ou obrigatório, servindo como um guia para o desempenho das atividades regulatórias da NTT. Diante do exposto, voto pela aprovação da terceira edição do Manual de Análise de Impacto Regulatório da NTT, previsto no anexo da deliberação 85 de 23 de março de 2016, com a inclusão da análise de impacto regulatório nível 2 e da avaliação de resultado regulatório, passando a ser intitulado de agora em diante como Manual de Análise de Impacto Regulatório e de Avaliação de Resultado Regulatório. É esse o voto. Após a leitura do item do diretor relator, consulte se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria em questão antes de passarmos para o procedimento de votação. Boa tarde. Eu vou pedir vista dos autos. Na verdade, o processo saiu da pauta eletrônica por abstenção minha, com de alguns ajustes pontuais que eu ia sugerir para o relator, mas que acabei não conseguindo fazer antes da deliberação ordinária, né? Então, eu vou pedir licença para, mesmo concordando com o mérito de todos os pontos, né, eu queria pedir vista para fazer algumas sugestões de redação da resolução, então trago já na próxima reunião de diretoria. Tendo em vista do diretor Davi Barreto, restou a palavra ao diretor-geral para continuidade. Vamos passar para o item 2.2.2. Brasil Sul, linhas rodoviárias limitada, pedido de regularização administrativa de linhas judiciais, processo número 50.500, 015, 113/2019-65. Lembrando que o processo foi apresentado na última reunião de diretoria, a número 859, realizada em 9/6/2020, sendo concedido pelo diretor-geral vista coletiva a todos os demais diretores para análise da proposta de aprovação de duas súmulas, diferimento do pleito da empresa Brasil Sul Linhas Rodoviárias Limitada. Conforme previsto no regimento interno, 109, o processo retorna hoje para votação. Assim, passa a palavra ao diretor-relator para a exposição da matéria. Tendo em vista que na reunião anterior proferi a leitura do voto, solicito ao diretor-geral a dispensa de fazer a leitura novamente. Sim, dispensa... Acolhida. Acolhida. Antes da gente passar ao procedimento de votação, pergunto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria. Eu queria só fazer uma observação.
Eu comungo plenamente com o voto do relator, né? Já tinha debatido isso com outros diretores e esse conceito já estava, né, na nossa intenção. Porém, eu me preocupo um pouco, não posso me conformar que a diretoria esteja virando grau de instrução de processo. Então, eu acho que agora, com essa reforma regimental, cabe, no seu notável saber das áreas fins, que essas matérias venham por propostas das áreas afins. No caso, seria as SUPAs. E não como regra, mas como exceção, o diretor complementar uma nota técnica ou outra, ou inserindo novidades numa nota técnica. Mas eu acho que isso não deve ser regra, e sim exceção. Então, essa cultura de a área técnica não propor a elaboração dessas súmulas dentro da sua delegação de competência, eu me preocupo um pouco, porque o grau de diretoria colegiada não é um grau de instrução de processo. Nós estamos, por deficiência das notas técnicas, tendo que adotar esse exemplo dessas súmulas que foram muito bem elaboradas pelo relator. Era isso a minha observação. Mais algum diretor, antes de passarmos para o procedimento de votação? Então, não havendo mais manifestações sobre a matéria, abre a votação aos demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Como voto, diretor Weber Siloni. De acordo. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Travou aqui um pouco para mim. Só um minutinho. Diretor Marcelo Vinot. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos agora à leitura do item do diretor Moisés Menezes, item 2.3.1, Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, ABRAT, Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, ANATRIP, e Confederação Nacional de Transporte, CNT. Requerimentos administrativos, reconciliação. 404.020/2019-10. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Trata-se de processo instaurado a partir de requerimento apresentado pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, ABRAT, que tem por objeto a suspensão cautelar da deliberação número 955 de 2019, bem como a declaração de nulidade do referido ato administrativo. O aludido requerimento foi seguido de pleitos similares, também processados nestes autos, apresentados pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, ANATRIP, e pela Confederação Nacional de Transporte, CNT. Os principais argumentos apresentados pela ABRAT, ANATRIP e CNT indicariam a suposta nulidade da deliberação ANTT número 955 de 2019 são as seguintes, em síntese. Primeiro, necessidade de realização de audiência pública ou consulta pública prévia à edição do ato, a necessidade de motivação dos atos administrativos normativos, necessidade de apresentação dos estudos de impacto regulatório, atropelo ou regulamentação do conceito de inviabilidade operacional, incidência de normas de direito privado relativas ao Instituto do Estabelecimento do Fundo de Comércio, aplicando-se a alienação ou a venda os artigos 1143 a 1149 do Código Civil Brasileiro, a incompatibilidade entre o artigo 2º, inciso 2, da Resolução CPPI número 71 de 2019 e o conceito de serviço adequado trazido pelo artigo 6º da Lei número 8987 de 95, regularidade, continuidade, generalidade, atualidade e modicidade tarifária. E, por fim, natureza pública constitucional do serviço de transporte interestadual de passageiros e sua incompatibilidade com a liberdade de mercado.
Quanto ao conhecimento dos pedidos, nada obstante apenas a ANATRIP tenha utilizado corretamente o recurso admissível neste caso, ou seja, o pedido de reconsideração, previsto no parágrafo 3º do artigo 57 da Resolução 5.083, de 7 de abril de 2016, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, todos os pedidos comportam conhecimento, vez que interposto dentro do prazo de 10 dias fixado no caput do referido dispositivo. Quanto ao mérito, os argumentos perfilados dos referidos requerimentos administrativos foram devidamente rechaçados pelas manifestações técnicas das superintendências de governança regulatória e de transporte de passageiros, bem como pela manifestação jurídica da Procuradoria Federal junto à ANTT, cujos argumentos encontram-se consignados nos autos. Entende-se, portanto, que não assiste razão às requerentes, conforme restou largamente comprovado ao longo das 5 manifestações técnicas e jurídicas anteriormente declaradas. A essas manifestações administrativas somam-se 2 decisões judiciais que confirmaram integralmente as disposições e a validade da decisão da diretoria colegiada da ANTT, obtidas junto à 2ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal e a 6ª Vara Federal de Curitiba, da Seção Judiciária do Paraná. Além disso, conforme bem registrado pelas SUPAs, de que, não obstante a reação inicial contrária à edição da deliberação 955 de 2019, posteriormente à decisão da diretoria colegiada da ANTT, já foram protocoladas mais de 500 requerimentos de solicitação de mercados, tanto por empresas associadas à ABRAT como à ANATRIP, o que pode ser entendido como um reconhecimento de legalidade e segurança jurídica dessa decisão por parte das requerentes. Com essas considerações, voto pelo conhecimento como pedido de reconsideração dos recursos interpostos pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, ABRAT, pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, ANATRIP, e pela Confederação Nacional de Transporte, CNT, para, no mérito, julgá-los improcedentes. É esse o voto. Após a leitura do item do diretor relator, consulto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos para o procedimento de votação. Eu quero registrar aqui, né? Claro que o inconformismo das associações não deve fazer a gente reformar a decisão de abrir o mercado, uma vez que a abertura de mercado é salutar para o processo concorrencial, para a queda de preço nas passagens de transporte de passageiros, né? Só que eu não posso concordar com esse parágrafo final, conformismo das SUPAs, dizendo que deu legalidade 500 protocolos desses filiados dessas associações reclamantes, né? Eu acho que o inconformismo dele é cabível, né? E ainda bem que eles continuaram na prestação do serviço, mas eu acho imprescindível que a SUPA se debruce sobre a matéria, assim como já fiz essa solicitação ao diretor-geral, para que reabra aquele grupo de trabalho e dê como resposta a esse inconformismo, né, a regulamentação de regras de saída, o nível de qualidade de aferição de qualidade e eficiência desses novos entrantes, para que não haja uma falta de isonomia na tratativa de quem já está no mercado e com os novos entrantes. Então, eu acho que é imprescindível a retomada dessas discussões para que se esclareça, tanto ao usuário quanto ao setor regulado, o que significa realmente a abertura de mercado, porque ela está dúbia não dentro da NTT. A NTT tem certeza que fez isso baseado num decreto, ela é válida, porém ainda ela precisa ser contemplada com essas normas que eu estou solicitando que se dê andamento, viu, Vinor? Por favor, se você me ajudar nisso, eu agradeço. Foi oportuna a sua fala, Weber, porque na semana passada a SUPAS apresentou o cronograma de ação regulatória detalhado em todos os momentos, onde a gente vai exatamente rever todas essas questões e aprimorar o normativo. Então, já atendendo a sua demanda,
Mais alguma manifestação antes de passarmos para o procedimento de votação? Não havendo mais manifestações sobre a matéria, abro a votação aos demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Como vota o diretor Weber Siloni? De acordo com o indeferimento dos recursos. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Alexandre Porto? De acordo. Diretor Marcelo Vinot? De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Senhor diretor-geral, esse era o último ponto da pauta que tínhamos para hoje, de forma que restou a palavra para os procedimentos finais. Bem, nada mais havendo a tratar dentro do escopo da reunião, declaro encerrada a reunião de diretoria número 860, às 16h30. Obrigado. Boa tarde. 16h10. Desculpa. Falei a hora errada.